A exploração sexual de crianças e adolescentes nas estradas brasileiras é um problema que existe no país, mas que nem todo mundo conhece. E ele é o tema do projeto Mapear, que busca verificar quais são os principais pontos onde acontece esse crime. Para falar mais sobre o assunto, nós recebemos hoje no Conversa Pública o chefe do Núcleo Regional de Prevenção de Acidentes do Estado do Rio de Janeiro, da Polícia Rodoviária Federal, Leandro Maia. Obrigado por sua participação aqui no Conversa Pública. Nosso prazer também poder servir. Então, Maia, para a gente começar, qual é o objetivo desse levantamento feito pelo projeto Mapear? Desde 2003 que a Polícia Rodoviária Federal faz esse tipo de levantamento. Foi identificado que, pelas características de uma rodovia, pontos muito distantes e a solidão que os caminhoneiros enfrentam no desempenho da sua função, era um ponto de incidência da exploração sexual de crianças e adolescentes. Por conta de identificar esse problema, foi efetuado desde aquela época esse levantamento desses pontos onde havia notícia de que poderiam estar acontecendo esses abusos com esse público, com crianças e adolescentes. E como é feita a prevenção a esse crime? Depois que é feito o levantamento dos locais onde há essa suspeita da ocorrência, é intensificada a passagem das rondas da Polícia Rodoviária naquele local, a verificação desses pontos, que muitas vezes são postos de gasolina, principalmente de abastecimento de caminhões, são restaurantes de beira de estrada, bares, muitas vezes casas noturnas também à beira de estrada, para verificar a presença dessas pessoas que podem ser alvo desses abusos, dessa exploração. Como a sociedade civil pode contribuir para evitar que esses crimes aconteçam? Como nós falamos, a informação é a base de tudo. Quando a sociedade ela tem esse olhar voltado para o problema e ela tem a informação que pode acionar o poder público para a contenção e a prevenção daquela ocorrência, através dos telefones, por exemplo, o Disque Direitos Humanos, que é o Disque 100, ou então o próprio telefone da Polícia Rodoviária Federal, que é o 191, gratuito em todo o território nacional, inclusive por celular, ela ajuda para que esse levantamento seja melhor efetuado. Nós sabemos que quando os policiais eles chegam no local onde pode estar acontecendo a exploração sexual de crianças e adolescentes, ela é muito visível. Então, facilmente, aqueles que poderiam ser as pessoas ajudadas mesmo, elas são escondidas. E aqueles que são os perpetradores daquele crime, elas também tomam suas medidas para que não sejam descobertos. Quando a sociedade civil, através dos seus pares, ela usa do telefone e aciona a polícia para aquele local, muitas vezes nós temos tempo de auxiliar aquelas pessoas que de outra maneira não teriam como ser ajudadas. Como é feita a abordagem das autoridades ao criminoso e nesses pontos onde acontece a exploração sexual? A Polícia Rodoviária ela tem como escopo trabalhar em rede. Então não é só a abordagem policial daquele que comete a infração. Na verdade é feito um contato com o Conselho Tutelar, é feito um contato com o Ministério Público e aí vai uma equipe multitarefa para tentar, primeiro de tudo, resgatar aquelas crianças e aqueles adolescentes naquela condição de exploração. Segundo, é feita a repressão naquele local contra as pessoas que são ou os agenciadores ou aqueles que simplesmente recebem em um local distante o proveito daquelas pessoas que estão sendo exploradas. Quais são os crimes pelos quais o criminoso responde nesses casos? Elas têm o crime de aliciamento de menores, muitas vezes, recebem também uma penalidade por trabalho análogo ao escravo, que é o que hoje em dia o Ministério Público do Trabalho ele identificou e se interessou em participar das ações por conta dessa identificação e dependendo do tipo de exploração, de abuso, até mesmo respondem pelo crime de pedofilia. Qual é o principal perfil dessas vítimas do crime de exploração sexual? Em geral, são crianças na faixa dos 12 até os 15 anos, são muito facilmente aliciadas com promessa de uma vida melhor, muitas vezes são ameaçadas, não têm uma estabilidade na própria casa, buscam uma independência que, mais das vezes, na verdade, é uma escravidão a que elas vão ser submetidas. Então, são pessoas facilmente cooptáveis por essas pessoas que já têm um discurso preparado, sabem como, e o nome é esse, aliciar essas pessoas que não têm ainda o seu senso de julgamento completamente desenvolvido, como seria o caso de uma pessoa adulta. E qual o perfil dos criminosos? Os aliciadores, em geral, eles têm uma posição de discriminação de sexo, ou seja, eles identificam que como sendo pessoas masculinas, as pessoas que forem inferiores, e aí grandes aspas, elas estão prontas para o seu deleite.
não reconhecem como sendo uma pessoa, um ser humano realmente, mas apenas um objeto de prazer. Como é feito o resgate das vítimas de exploração sexual nas estradas? Como nós falamos, vai um assistente social dos conselhos tutelares para que ela possa ser identificada se existe um lar para que ela possa voltar ou se ela terá que ir para uma casa de acolhimento. É feito um trabalho psicológico com essas crianças que muitas vezes não percebem essa situação de exploração, mas como se elas estivessem já no mundo adulto, apesar de não ter esse discernimento para poder realmente fazer parte dele. Bom, essas crianças e adolescentes, elas são vítimas de um crime bárbaro, então elas devem ser encontradas num estado emocional deplorável, não é mesmo? O pior do que isso, muitas vezes existe um sintoma de síndrome de Estocolmo, ou seja, elas estão sendo dominadas por aquelas pessoas e mesmo assim acham que devem algum tipo de respeito ou de gratidão pelo fato de estarem sendo protegidas por aquela pessoa que na verdade as explora. Qual a importância das campanhas educacionais para ajudar a prevenir esse crime? Principalmente a divulgação dos números de contato, dos sites, para que a pessoa possa dar informação. E aqui é importante frisar, essa informação, como ela é de suma importância, ela não necessita ser identificada. A pessoa faz uma denúncia anônima para subsidiar a ação do poder público para resgatar essas pessoas. Esse é o principal modo de poder colaborar com o serviço, é a informação. O próprio projeto Mapear, ele visa fundamentalmente isso, que haja uma informação fidedigna para orientar políticas públicas de maneira que o serviço possa ser executado. Primariamente, a prevenção, secundariamente, a repressão. Como é feita a investigação dos crimes de abuso sexual de crianças e adolescentes nas estradas? Já existe, como nós falamos anteriormente, um certo perfil. São locais de abastecimento de caminhões que fazem o cruzamento do país, são locais como os chamados inferninhos ou bares de beira de estrada. Então, o olhar do policial, quando nós fazemos o mapear, ele já é voltado para passar por aqueles locais e buscar identificar o perfil daquelas vítimas, crianças e adolescentes. Então, o policial de ronda faz uma ronda um pouco mais específica, já buscando identificar que naqueles locais que tem o perfil de acontecimento da ESCA, da exploração sexual de crianças e adolescentes, para ver se essas vítimas em potencial podem ser encontradas naquele local. O projeto Mapear 2018 verificou quase 2.500 pontos considerados vulneráveis. Houve então um crescimento em relação ao Mapear passado. Por que esses números aumentaram? Na verdade, nós estamos vivendo ainda no nosso país uma crise econômica. As pessoas buscam de alguma maneira a sobrevivência. Nem sempre existe um meio legal de que essa sobrevivência seja provida. E então os meios escusos aparecem como sendo a única saída. E nós identificamos o desespero como sendo um dos promissores desse tipo de ação delitiva. Mesmo a pessoa entregar-se o seu próprio corpo para conseguir a sobrevivência desse corpo. Então a pobreza pode ser considerada um fator determinante para que esse tipo de crime aconteça? Ela é um fator de acréscimo, sendo que não é um fator somente o determinante, mas ele é um fator preponderante. Bom, por outro lado, os pontos considerados críticos diminuíram. Neste projeto Mapear, são cerca de 500. Por que houve essa melhora? A redução dos pontos críticos, quando nós falamos do Mapear, ele se dá nas rodovias e estradas federais. O que é identificado é que há uma migração desses pontos das rodovias e estradas federais para, muitas vezes, as rodovias estaduais, para outros pontos não tão visados. E aí esses pontos críticos, na verdade, não sofrem uma diminuição, sofrem uma migração. Continuam acontecendo, mas em locais fora do olhar do Mapear, por exemplo. Bom, então essa migração de locais acaba prejudicando e muito o trabalho de investigação e punição desses criminosos, não é mesmo? No caso, quando há migração, para a nossa infelicidade, o trabalho é dividido. Então, é o olhar que o policial militar dos batalhões de polícia rodoviária estadual deveriam também utilizar quando fizessem as suas rondas no trecho estadual. Já foge da nossa área de competência. Nós temos os pontos críticos do Mapear, que são aqueles pontos em rodovias e estradas federais. Tanto que hoje já há um convênio com várias polícias estaduais em outras regiões para que eles também desenvolvam esse tipo de mapeamento, para evitar que haja essa migração dos pontos críticos da rodovia federal para as rodovias estaduais. E quais são os locais que mais concentram esses pontos considerados vulneráveis para a exploração sexual de crianças e adolescentes? Nós vemos que onde você tem uma demanda, você vai ter uma oferta.
Quando nós falamos de postos de abastecimento de caminhoneiros, nós sabemos que lá existem esses profissionais que atravessam o país, muitas vezes deixando suas famílias por meses e que entendem que precisam daquele serviço, né, que é prestado, indevido ainda assim, e aí buscam essas pessoas para serem atendidas. Muitas vezes aquele que fornece o combustível, muitas vezes aquele que fornece a refeição, muitas vezes aquele que fornece o divertimento numa casa noturna, também oferece esses serviços dessas pessoas exploradas. Então nós temos uma série de fatores que acabam contribuindo para que esse crime aconteça, como por exemplo a propensão dos motoristas de ainda serem clientes desse crime, os aliciadores, a pobreza. Como é que o senhor pode comentar esses fatores que contribuem para a criminalidade? Esse crime passa, como nós falamos, não só por essa solidão que o caminhoneiro ele sente, mas pela falta de consciência de que não é um objeto que ele possa usar, que ele possa dispor. E por isso a educação é tão importante. Nós fazemos várias campanhas educativas visando conscientizar os caminhoneiros de que aquela criança, aquele adolescente, ele não está lá por vontade própria. E por isso nós não utilizamos o termo prostituição, nós utilizamos o termo técnico exploração. Ele é explorado. Por mais que ele se apresente com uma roupa melhor, com adornos, tentando encantar aquele, entre aspas, cliente, na verdade é uma pessoa explorada, vilipendiada e tem o seu emocional, ele toldado por aquela atividade que ela realiza sem ter o amadurecimento necessário para poder enfrentar as consequências. A Polícia Rodoviária Federal e os órgãos governamentais como um todo fazem diversas campanhas para prevenir esse crime. O senhor pode falar mais sobre isso? Sim, nós fazemos as blitz educativas e também há a vertente do cinema rodoviário caminhoneiro. Quando nós fazemos as blitz educativas, os veículos são parados e é distribuído um papel de informação, uma panfleteria, para que ele possa ter acesso a esses telefones de contato para informação, como o Disque Direitos Humanos, o Disque 100 ou o Disque 191, que é o da Polícia Rodoviária Federal, para que ele possa dar essa informação. Na parte do cinema rodoviário caminhoneiro, nós fazemos ver em postos de combustível, no intervalo das refeições, os caminhoneiros estão reunidos, a importância de olhar para aquelas crianças, nesse termo, naquelas crianças e aqueles adolescentes, não como pessoas que estão ali por vontade própria, mas sim como vítimas de exploração, para que eles não sejam aqueles, como nós falamos, clientes dessas pessoas que, na verdade, elas estão sendo exploradas. Tentamos mudar, então, a visão que aqueles possíveis usuários daquelas pessoas tenham em relação a elas. O projeto Mapear ele tem a parceria de uma instituição chamada Childhood. Qual a importância de chamar a sociedade civil como um todo para participar da prevenção e do combate à exploração sexual? A Childhood do Brasil, criado em 2007 pela princesa Silvia da Suécia, ele foi importante porque trouxe uma metodologia já utilizada em outros países. Hoje nós falamos de tráfico de seres humanos no mundo inteiro e os números que nós temos de 2014, 2015 já mostram que ele só perde para o tráfico de entorpecentes e em terceiro lugar está o tráfico de armas. É um trabalho, um tipo de exploração extremamente rentável. O tráfico de pessoas, ele não se dá apenas através de fronteiras internacionais, mudando as pessoas de lugar. Traficar significa comerciar. Estão comercializando crianças, estão comercializando adolescentes. Quando a Childhood Brasil ele começou a se interessar pelo projeto Mapear, também trouxe a expertise da OIT, a Organização Internacional do Trabalho. Isso modificou e melhorou o tipo de olhar com as técnicas que são desenvolvidas lá fora também, para que nós pudéssemos desenvolver melhor o nosso trabalho e melhorar a avaliação dos pontos críticos que nós temos ainda de ética no nosso país. Desde que começou a ser realizado esse mapeamento, o senhor verificou uma melhoria do número de pontos e do número de vítimas da exploração sexual? Nós tivemos, na verdade, no global do nosso país, nós tivemos uma redução dessa identificação dos pontos vulneráveis. Mas, como nós falamos, nós temos um grande desconto em função da migração. Mas o trabalho de educação, ele é constante. Todos os dias estão sendo lançados novos profissionais caminhoneiros. E muitas vezes o caminhoneiro ele vem de uma família de caminhoneiros. Então, há certas, entre aspas, tradições que são passadas. Na verdade, são hábitos que são passados de pai para filho. Somente com a educação, e segundo a ONU, em 25 anos você consegue modificar
o comportamento de uma geração, de uma população, de um país, você consegue modificar esse tipo de olhar para aquela pessoa explorada. Deixar de considerar um objeto de consumo para considerá-lo uma pessoa igual a mim que merece a minha consideração e merece o meu respeito como ser humano. Então a gente pode dizer que o caminhoneiro é o principal agressor, o principal criminoso da exploração sexual infantil e de adolescentes? Nós identificamos aquele que oferece o serviço como principal criminoso. Por mais que o caminhoneiro ele tenha o interesse em consumir, muitas vezes nós identificamos que existe aquele que já, sabendo dessa demanda, oferece o serviço. Então nós não podemos identificar somente e punir somente o caminhoneiro. Ele vai ser educado para que não tenha esse tipo de comportamento, assim como as pessoas que poderiam oferecer aquele serviço tenham noção da gravidade daquilo que elas estão oferecendo. Nós temos que atuar nesses dois pontos. Não adianta, como nós vimos na parte do tráfico de drogas, você atuar somente naquele que procura. Você tem que atuar nas duas pontas para que esses resultados sejam palpáveis e duradouros. O senhor vê a lei como eficaz para dar à Polícia Rodoviária Federal, por exemplo, a ferramenta no combate à exploração sexual? Em termos de legislação, nós encontramos um problema não só da instrumentação jurídica que é disponibilizada, mas é lógico, como nós temos um país onde nós encontramos nesse mesmo arcabouço jurídico várias instâncias de recurso, muitas vezes o processo ele é protelado no tempo e a punibilidade ela é esvaída. Então o que nós encontramos é que o processo todo ele é adotado e para nós o mais importante não é nem que os culpados sejam exemplarmente punidos, mas que eles sejam punidos e aquela criança ela seja recuperada. O arcabouço jurídico que nós temos, ele dá um direito para aquele acusado dele se defender, que muitas vezes faz com que a punibilidade ela se protraia no tempo. E isso, às vezes, induz a uma sensação de impunidade, que pode levá-lo a cometer novamente aquele crime. A gente sabe que o Brasil é um país de dimensões continentais. Isso acaba dificultando, claro, o mapeamento e o combate a esses crimes, porque são muitas regiões. Mas hoje, o senhor vê a Polícia Rodoviária Federal como detentora de uma estrutura que realmente ajude e seja eficaz no combate a essa criminalidade? Na verdade, nós precisamos de mais pessoal e mais pessoal treinado. Esse não é um problema exclusivo da Polícia Rodoviária Federal. As instituições públicas, de uma maneira geral, padecem de pessoal e de pessoal treinado. Então, na verdade, o aparato que nós necessitamos ainda é aquém das necessidades. Quais são os demais órgãos que participam em parceria com a Polícia Rodoviária Federal no combate à exploração sexual de crianças e adolescentes? Como já falamos, nós temos o Conselho Tutelar, que ele trabalha sempre junto quando nós fazemos uma operação em locais de pontos críticos. Nós temos o Ministério Público, para que a punição ela possa ser o mais seriamente julgada contra aquelas pessoas. O Ministério Público do Trabalho também trabalha muito conosco, identificando esses pontos de exploração, que muitas vezes não é só a exploração sexual de crianças e adolescentes, muitas vezes nós temos esse trabalho análogo ao escravo, como nós já falamos aqui. Também temos a Secretaria Nacional de Direitos Humanos, que ela trabalha junto com esse serviço da Polícia Rodoviária Federal, dando embasamento, dando treinamento para que nós possamos cada vez mais refinar o nosso trabalho. Então é multitarefa, na verdade são vários órgãos buscando salvar aquelas pessoas nessa condição de exploração. O senhor avalia que a Justiça deu o apoio necessário para o combate à punição ao crime de exploração sexual ou esse ainda é visto como um crime secundário de menor importância? A Justiça ela tem que obedecer o rito legal. Então, como nós já falamos, como há que obedecer o rito legal, ela tem que acatar os recursos, desde que sejam fundamentados. Muitas vezes essas pessoas elas têm conhecimentos com advogados que conhecem o rito jurídico protocolar. Então, não é dizer que a Justiça esteja de mãos atadas, mas ela se atém à legalidade. Por conta disso, ela faz o serviço dela conforme deveria ser feito. O senhor acredita que é possível um dia a gente erradicar esse problema? A erradicação é o escopo final do nosso trabalho. Nós fazemos esse trabalho de formiguinha, um pouco cada dia, um pouco a cada ano. Mas a tendência é que esse trabalho resulte na erradicação. Mas como nós já falamos, nós estamos falando de uma mudança de mentalidade de uma população inteira. E no mínimo, é como a ONU preconiza, 25 anos para que essa mudança ela se opere numa sociedade. Começando hoje, espalhando esse conhecimento,
buscando que mesmo nas escolas seja discutido muitas vezes um tema que é tabu, que é a parte dessas crianças que estão muitas vezes num universo não visível, estão naquele espectro invisível da sociedade, para que elas possam se compadecer desse problema, para que elas possam ter uma empatia com aquelas pessoas. Porque o que nós encontramos, até mesmo por uma falta de conhecimento, é as pessoas dizendo frases preconceituosas como está lá porque quer, bem que gosta. Não, ela ganha com isso. E na verdade o que nós vemos é que a resiliência do ser humano leva a pessoa a suportar, muitas vezes até com um sorriso, aquilo que na verdade maltrata, machuca e tira a dignidade daquela pessoa humana. O senhor tem números que possam ajudar a gente a entender, a exemplificar melhor como esse crime é abrangente no país? Nós temos o último levantamento que foi feito pelo Mapaara, identificando 2.487 pontos críticos. Nesses anos de 2003 a 2017, já foram resgatadas mais de 4.289 crianças em condições de exploração sexual. Então é um número bastante expressivo de pessoas, tanto nessa situação, quanto também resgatadas. Mas esses números também indicam o quanto ainda há por fazer. Segundo o projeto Mapear, o Nordeste é a região que concentra o maior número de pontos vulneráveis para a exploração sexual, não é mesmo? Sim, nós temos o estado do Ceará, mas também temos Minas, temos Acre, Amazonas. Na verdade, como nós falamos, quanto mais invisível, ou seja, mais distante dos grandes centros, mais a pessoa que quer cometer o ato delituoso se sente à vontade, sob o manto da impunidade para perpetrá-los. Então nós identificamos nos rincões mais distantes dos grandes centros uma incidência maior desses pontos críticos. Para a gente encerrar, eu gostaria que o senhor desse uma mensagem final aos nossos telespectadores sobre a importância de toda a sociedade participar do combate e da prevenção à exploração sexual de crianças e adolescentes em nossas estradas. Não fechem seus olhos. São seres humanos, como nós, que não tiveram a oportunidade de ter um trabalho digno. Quando verificar que há essa possibilidade de que uma criança ou um adolescente esteja sendo abusado, informe. O Disque 100 está às suas ordens e a Polícia Rodoviária Federal da mesma forma. Bom, quero agradecer a sua participação aqui no Conversa Pública, o policial rodoviário federal, Leandro Maia. Muito obrigado. Às ordens. E é com essa mensagem de que a participação da sociedade civil é muito importante no combate à exploração sexual de crianças e adolescentes nas rodovias que nós encerramos esta edição do Conversa Pública. Obrigado por sua companhia. Até a próxima edição.